Tribunal de Contas da União vai fazer uma devassa nas contas da Braskem. Isso pode ser uma vitória do Renan Calheiros e uma derrota para o Lira e para o governo Lula. Como assim? Você vai saber com a Sofia, mas antes, um recado da Fílmica. A Fílmica é uma plataforma de streaming cult e independente. A assinatura está com 75% de desconto até o final do ano, hein? R$ 60. Fica a dica para o presente de Natal. Compra aí para os amigos, para o colega, para o vizinho ou até mesmo para você. Vamos lá para o nosso plantão. E aí, vai dar ruim para Braskem, Sofia? Sério? Vamos ver, né? Todo mundo acompanhou o desastre que aconteceu lá em Maceió e agora o desafio está sendo cobrar, né? Que a Braskem repare os danos que ela causou e pague, né, pelo que ela causou. Mas fica cada vez mais difícil isso acontecer à medida que o assunto tá saindo de pauta, né? Que vai desaparecendo nos noticiários. Mas agora a gente tem que trazer de volta para o noticiário, Ana, porque houve aí sim uma vitória, que é com relação uma ação aí que foi aberta no TCU, Tribunal de Contas da União. Vamos lá ver lá na TVT. Vamos lá. O ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União, aceitou uma representação do senador Renan Calheiros e pediu para ouvir o governo federal sobre a estimativa do dano ambiental provocado pela atividade de mineração da Braskem em Maceió. O ministro pediu esclarecimentos em até 5 dias úteis ao Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Agência Nacional de Mineração, Secretaria do Patrimônio da União e Serviço Geológico Brasileiro. O senador Calheiros pediu que os bens da Braskem fossem bloqueados até que o TCU apurasse o dano ambiental na capital alagoana. A decisão de Haroldo Cedras autorizou a corte a aferir os danos, mas sem o bloqueio dos bens. Seria melhor se tivesse sido bloqueado, mas já é alguma coisa. Já são 5 dias aí que a Braskem vai ter para começar a se explicar. E eu acho interessante, Ana, notar que houve muito destaque com relação a essa notícia à figura do Renan Calheiros, né, que foi quem abriu essa representação. E isso praticamente em toda a imprensa, desde aí da TVT, que a gente sabe que é um veículo aí mais ligado à esquerda, até CNN, Metrópolis, todo mundo dando esse destaque à figura do Renan Calheiros. E eu vou dizer que, para mim, faz sentido que eles façam isso, porque isso realmente foi meio que um contra-ataque do Calheiros, sabe? Porque logo que aconteceu essa questão aí da Braskem, o Renan começou a articular uma CPI, né? CPI da Braskem. E ele encontrou muita resistência de todo mundo. Ele encontrou resistência tanto ali do grupo do Arthur Lira, por causa do JHC, né? O prefeito de Maceió é do grupo do Lira, quanto do governo Lula, que também tentou barrar essa CPI. Sim, o governo Lula também juntou Lula e Lira contra a Renan. Já explico por que aconteceu isso. E daí o Renan ele conseguiu instalar essa CPI agora, semana passada, mas as atividades da CPI só vão começar ano que vem, em fevereiro. E daí é aquela coisa, você espera que até lá já tenha arrefecido um pouco, já tenha todo mundo esquecido e vai acabar em pizza. O Renan não aceitou isso e falou: Ah, vocês vão jogar minha CPI lá pro ano que vem? Tá bom. TCU, vem cá. E resultou nisso que a gente acabou de ver. Boa. Mas aí ok, o porquê que o Lula e Lira são contra essa CPI? Lira eu já falei, ok, JHC, prefeito de Maceió, é do grupo do Lira, e a Braskem mandou, já pagou dinheiro aí para a prefeitura para investir na reparação, e uma das coisas que a CPI tem intenção de fazer é vigiar como é que está sendo usado esse dinheiro. Então a gente já entende por que Lira e seu grupo não querem essa CPI. E o Lula? Quanto ao Lula, vamos lá no UOL, que a Carla Araújo vai explicar para a gente.
Vamos lá. Ele colocou que e uma CPI neste momento não é algo que agradaria o governo, porque governo nenhum gosta de CPI. O Lula falou isso, mas disse que não ia se opor exatamente, que todos podiam tocar o que estavam fazendo nos seus respectivos lados, mas numa velocidade que baixasse a temperatura e, no caso da CPI, pediu ali, dizendo, olha, mas eu tenho esse fim de ano prioridades no Congresso, né? Tem pautas econômicas, tem a sabatina, então se a gente puder, se vocês puderem fazer, pode tocar a pauta de vocês, mas tentem, por favor, não atrapalhar as pautas do governo. E aí, tocar a CPI, os Renans tocando a CPI, acreditando que vão ter como alvo o Arthur Lira também, o presidente Lula sabe que se isso incomodar Arthur Lira, evidentemente vai acabar atrapalhando um pouco do andamento das pautas do governo. Então, o Lula tentou aí sensibilizar um pouco, pelo menos pedindo para que esperem, uma expressão que foi usada pode dar continuem fazendo o que vocês estão fazendo, mas não precisa ser tão acelerado, assim, no caso da CPI. Mas não faz muito. É o Lulinha Paz e Amor, é o Lulinha tricampeão de conciliação em ação, né? E daí tem mais uma coisa que a Carla não falou aí, que é outra preocupação do governo Lula com relação a essa CPI, que é a questão da Petrobras, né? A gente tem que lembrar que a Petrobras, ela é acionista da Braskem. 36% das ações da Braskem pertencem à Petrobras. É a segunda empresa que mais ações tem da Braskem, perdendo apenas lá para a antiga Odebrecht. Então, também tem isso, né? Se a Braskem está tentando ser vendida, inclusive foram para a COP tentar vender a Braskem, né? E se começa a desvalorizar muito a Braskem por causa de todo esse escândalo, a Petrobras acaba perdendo dinheiro também. Então, além do que a Petrobras pode inclusive ser cobrada para responder pelas cagadas aí da Braskem. Então tem aí mais uma razão para o governo Lula não querer essa CPI aí funcionando de verdade. Essa fala aí da Carla Araújo, Ana, se referia a uma reunião que aconteceu entre o grupo do Lira, o grupo do Renan e o grupo do Lula na semana passada, dia 12, se eu não me engano, de dezembro. E daí o Renan saiu putaço dessa reunião. E ele saiu dizendo que membros do governo Lula, mais especificamente o Rui Costa, ministro da Casa Civil, estava, aspas, falando pela Braskem. E o Rui Costa estaria tentando fazer um acordo para não abrir a CPI. E o Renan saiu falando lá, escuta, quem tem que fazer acordo é a Braskem e não você. Vamos ver? Caraca. Mas na prática não houve acordo com o governo, não houve negociação sobre retirar a CPI. Não, eu fiz uma pergunta. O acordo não é com o governo. Quem cometeu o crime foi a Braskem. É a Braskem que tem que ser responsabilizada por isso. Quando se defende um acordo para pagar as vítimas e os outros credores, quem tem que falar isso é a Braskem. Em determinado momento eu perguntei ao Rui Costa, você está falando em nome da Braskem? Ele disse, não, claro que não. Claro que não. Eu só tô esperando essa CPI, gente. O Renan na comissão. Eu tava esperando pra cantar essa música. Você veja, Sofia. Putz, roubei da Ana. Desculpa, Ana. Mas, enfim, eu tô achando uma loucura ver tudo isso, porque eu tô olhando... Gente, nessa briga aí eu tô do lado do Renan. Lula, desculpa, amiga, não tem como te defender. Bem isso. Bem isso, Sofia. Isso, né? Era isso que eu tinha de informação para trazer. Vamos esperar ver o que a Braskem vai fazer aí nesses 5 dias, se eles vão conseguir, de fato, cumprir aí o que o TCU pediu. E vamos esperar também em fevereiro lembrar as pessoas. Vai ser o nosso papel aqui no Meteoro, e eu já estou assumindo esse papel de chegar em fevereiro, a hora que começar a CPI da Braskem, vir aqui trazer, gente, lembra daquilo? Não esqueçam, tá? Tamo junta nisso, Sofia. Eu sei, eu admito, eu tenho, assim, uma tara por CPI, né? Mas, assim, eu consigo entender racionalmente quais são as
as razões aí, né, do governo para não querer a CPI. Primeiro, essa razão básica de uma CPI atrapalha todas as coisas, mas, sinceramente, isso não é problema meu, né, e nem das pessoas que perderam suas casas, da cidade de Maceió, nada disso, né. Então, assim, é uma razão, mas é uma razão que não dá para a gente levar totalmente em conta. Agora, entendo também, veja, racionalmente, a intenção de não... É difícil falar isso, de não provocar o Lira, né? Porque o Lira tem um poder muito grande, ele pode travar muita coisa, e entendo que isso também tenha consequências, não é só uma questão de, está agradando um amigo do governo. Ele não é um amigo do governo, ele mantém o governo refém, né? E aí a gente tem que considerar mesmo que o governo está numa situação de refém em relação ao Lira. Então, entendo também esse tato aí na coisa, mas não tem como, em sã consciência, como pessoa física, se opor a uma investigação dessa, dado a extensão e a profundidade, literalmente, né, do que aconteceu ali em Maceió. Então, nesse caso, eu também sou time Renan e tô doida para cantar o Renan na comissão, todo mundo em fevereiro. Vamos lá, Sofia. É isso? É isso, fechou. Isso aí. Fevereiro a gente volta aí para falar sobre isso, hein? Não esquece. É nós na CPI.